Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, voltamos às nossas lives! Que bênção, que bênção, que bênção! Meu Deus do céu! Hoje a Nutri vai falar para você o erro que você está cometendo no seu café da manhã pode estar aumentando a sua pochete. É isso mesmo. Então, se você tem dúvidas sobre o café da manhã, fica com a Nutri que você vai descobrir o grande segredo que começa logo cedo. E não é a Nutri que diz, estudos recentes saíram e comprovaram isso. Então fica comigo. E para quem não me conhece, eu sou Fernanda Pieretti, nutricionista especialista em emagrecimento e na internet ajudo mulheres acima de 40 anos a secarem a pochete e eliminar até 14 quilos em 19 dias. E aí, meus amores, um vilão que é o nosso café da manhã. Às vezes, o que acontece? Você acorda e fala assim, hoje eu vou comer só uma bolachinha, água e sal e um café, só isso porque é leve e isso vai fazer com que eu emagreça. E aí está o grande erro. Às vezes você acorda e fala assim, eu vou comer só um pãozinho com manteiga e café, porque é leve e isso vai fazer com que eu emagreça. Então, o que acontece? Estudos recentes provaram que quando a gente consome uma carga de alto índice glicêmico, o que é isso? Alimentos que contêm muito açúcar, que vira açúcar no sangue. Então, por exemplo, todos os carboidratos com alto índice glicêmico, que tem uma carga de glicemia, é uma carga de açúcar, ele vai fazer com que o seu corpo entenda o quê? Então, primeira coisa, quando você dá esse café da manhã, por exemplo, o pãozinho com leite, café, uma bolachinha água e sal com café, ou vamos além, né? Um pão com geleia, leite com café e açúcar, que mais que as pessoas também consomem? Aqueles café da manhã com bolo. Sabe quando você vai num hotel que tem até bolo de aniversário? Tem bolo de aniversário, tem vários tipos de bolo, vários tipos de pão, vários alimentos feitos com muito açúcar e que vão transformar isso numa carga glicêmica muito grande. Então, o que acontece no nosso corpo? Quando a gente consome esse tipo de alimento, ele vai produzir insulina. E aí ele produz uma quantidade de insulina para rapidamente abaixar a sua glicose. O que acontece quando ele abaixa a sua glicose de uma vez? O seu corpo, ele não entende isso. Então, primeira coisa que vai acontecer, ele vai inflamar o seu corpo, primeira coisa. Segunda coisa que vai acontecer, ele vai falar assim, nossa, abaixou estupidamente a minha insulina, rapidamente. Né? Aí ele vai ativar um hormônio chamado grelina. Para que serve esse hormônio? É o nosso hormônio da fome. Então, às vezes, o que acontece? Você foi lá comer a sua bolachinha água e sal, tomou o seu café e logo após isso você já sente fome. É ou não é? Se você come um pão francês, por exemplo, agora, 7 horas da manhã, às vezes você pode estar aí preparando o seu café da manhã. Se você comer um pão francês com leite e café, que horas que você vai ter fome? Antes das 9 horas você vai ter fome. Por quê? Porque ativou o seu hormônio da fome. Então, estudos recentes dizem que quando a gente tem
um alto índice glicêmico, né? Um consumo de muita glicemia, muito carboidrato, açúcar refinado, logo pela manhã, a gente tem um acúmulo maior de gordura, principalmente na região da pochete. Então, o que acontece? A gente acumula ali na região da pochete, por quê? Porque o meu corpo, ele vai pedir mais comida durante o dia todo. Então, por isso que você às vezes tem aquela vontade de comer doce, 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 doce. É o seu corpo pedindo doce, né? Porque você ativa o hormônio da fome e aí o nosso corpo, quando ele quer armazenar gordura, ele não vai te pedir chuchu, ele não vai te pedir abobrinha, ele não vai te pedir repolho, ele vai te pedir alimentos com alto índice glicêmico. Então, por isso que você fica com vontade de comer mais doce, mais pão, mais coisas que tem o quê? Muito açúcar, muito doce. Então, quando a grelina está desregulada, né, e a leptina, que é o nosso hormônio da fome, porque isso acontece, desregula todos os seus hormônios, inclusive aumenta o nível de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Então, por isso que você já começa o dia mais estressada também. E aí, com isso, vem o quê? Resistência à insulina, diabetes tipo 2 e até os seus neurônios são afetados. Isso não é a Fernanda que está falando. Isso foi um estudo feito recentemente. Até os seus neurônios são alterados. Então, os seus pensamentos, eles ficam mais lentos. Você fica mais esquecida. E isso principalmente depois dos 40 anos. Porque os nossos hormônios já estão o quê? Desregulados naturalmente. E aí, o que acontece? E aí, o seu próprio corpo ele vai te pedir alimento durante o dia todo. Então, esse estudo mostra que quando a gente tem um café da manhã adequado, o nosso dia é melhor. O nosso metabolismo responde de uma outra forma. Ele fica mais acelerado, ele fica mais ativo, você não fica com pensamentos diminuídos, ele não afeta os seus neurônios e você fica mais disposta. Então, se você fica cansada o dia todo, aquela dor de cabeça, aqueles pensamentos lentos, presta atenção no seu café da manhã. O seu café da manhã pode estar afetando tudo isso e você não está percebendo. Então, se você come aquela bolachinha, se você come aquele pão francês, se você come aquele bolo de cenoura com cobertura, presta atenção no seu café da manhã. Porque o seu café da manhã vai determinar o seu dia. Vai determinar se ele vai guardar gordura na sua região da pochete, porque aí ele liga um alerta. Vamos guardar gordura. Vamos guardar gordura, vamos guardar gordura. Por quê? Porque deu picos de insulina, desregulou os seus hormônios. O seu cortisol aumentou, o seu estresse aumentou. Isso desregula tudo. Seu hormônio da fome aumentou, a grelina. E a leptina foi lá para baixo, que é o hormônio da saciedade. Então, o seu café da manhã determina como vai ser o seu dia. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente acorda. Então, quando a gente acorda, o que a gente tem que ter nesse café da manhã? Proteínas de alto valor biológico. O que é proteínas de alto valor biológico? Carne, ovos. Então, eu tenho que ter uma proteína junto, para que não aconteça esse pico de glicemia e aconteça tudo isso que a Nutri já falou. Então, às vezes, você para e pensa e fala assim, não, hoje eu vou comer uma tapioca, porque a tapioca é melhor do que o pão francês. A tapioca, ela também tem alto índice glicêmico. Então, cuidado com os alimentos que você consome, principalmente na primeira refeição, que vai determinar o seu dia. É isso que essa pesquisa, é isso que a ciência está dizendo. Que a gente tem que cuidar da primeira refeição do dia
para que os nossos hormônios não se desregulem, para que o meu nível de cortisol não aumente, para que eu não crie uma resistência à insulina, para que eu não crie um diabetes, para que eu não afete os meus neurônios, fica cansada, com falta de disposição, estressada. Então, o nosso café da manhã, ele vai determinar isso. Se eu vou ter um dia bom ou se eu vou ter um dia complicado. Então, às vezes você está cansada, estressada e não está ligando uma coisa com a outra. A partir de hoje, presta atenção. Então, se você come carboidratos que tenham um alto índice glicêmico no seu café da manhã, logo você vai estar com fome. Faça a experiência. Coma, por exemplo, as proteínas que a Nutri está falando. Veja que horas que você vai ter fome. Veja como que ficou a sua disposição. Observa como que foi o seu dia. Então, a partir de hoje, para e observa o seu café da manhã. Se ele está te ajudando ao longo do dia ou se ele está o quê? Deixando você mais cansada, irritada, com falta de energia, dor de cabeça. Observa, porque isso vai fazer a total diferença. Por isso que dentro do projeto Saca Pochete, as minhas alunas, elas aumentam a disposição em no máximo 3 dias. O corpo já transforma. Porque são pequenas mudanças, são pequenas coisas que se faz que em 2 ou 3 dias o seu corpo já começa a mudar. Inclusive, nós estamos no 11º dia de projeto. 11º dia das alunas que entraram esses dias no projeto. E a gente já tem resultado. Eu vou postar para vocês no Store os resultados que as alunas já tiveram em 11 dias. Então, o nosso corpo, ele tem o poder de se regenerar, ele tem poder de se regenerar muito rápido. Então, faça o teste que a Nutri está falando. Muda o seu café da manhã. Nossa, hoje eu vou consumir o café que eu tinha planejado, Nutri. 4 bolachinhas, água e sal e café. Beleza, repara como que você vai estar ao longo do dia. Amanhã, você faz essa troca. Consome proteína, consome ovos e café, por exemplo. E aí você faz essa análise ao longo do dia. Como que você ficou? Quanto tempo você demorou para ter fome? Como que foi o seu dia? Você ficou mais estressada? Como que foi? Eu estou pedindo para você mudar só o café da manhã. E observar o seu corpo. Porque às vezes o seu corpo ele dá sinais. Você vive cansada, estressada, você está com insônia, aquela insônia não passa, você está esgotada mentalmente. Você tem filho, marido, casa, trabalho, tudo isso, você quer dar conta de tudo e você não está observando o principal, que é o seu corpo. Porque quando a gente perde a saúde, a gente perde tudo. Então, às vezes você está aí tentando dar conta de tudo e está deixando o principal, que é o seu corpo, que é a coisa mais importante. Porque se você perder a sua saúde, você vai perder tudo. Aí você não vai poder cuidar da sua casa, do seu marido, do seu trabalho, da sua vida, de nada. Você vai precisar ser cuidada. Então não deixa chegar a esse ponto. Faça algo por você, para depois você fazer por alguém. Eu sempre falo aqui, aquela coisa, de quando você vai pegar um avião, coloca a máscara em você, depois você coloca no seu filho. Gente, leva isso para a vida. Você tem que pôr primeiro você tem que cuidar da sua saúde para depois você ter saúde para cuidar da sua família, do seu filho, do seu trabalho. Se você se esquecer, logo você vai perder a sua saúde, vai precisar ser cuidada por alguém. Então, às vezes a gente precisa se priorizar. Faça isso, faça essa mudança
E aí você vem aqui e me conta qual que foi a mudança que você teve. Mas é para vir aqui e contar, porque essa live vai ser compartilhada. E aí você pega também e compartilha com uma amiga que precisa saber disso. E aí você segue esse canal, porque a Nutri sempre vai estar aqui dando lives, fazendo conteúdos que vão te ajudar já no gratuito a ter um pequeno resultado. Estou pedindo para você fazer uma mudança só no café da manhã e observar o seu corpo. Porque não é a Nutri que está falando, é estudos recentes que estão falando. Então, a partir do momento que você se determina a fazer uma mudança e observar, você vai ver que, nossa, é mesmo, eu não percebia que eu ficava cansada, estressada, que o café da manhã que estava me atrapalhando. E ele vai ligar um botão de alerta para ele guardar gordura, e principalmente aonde? Na região da pochete, na nossa gordura abdominal, que é a nossa gordura de proteção. Então preste atenção e depois você me fala. Se você gostou dessa live, compartilha com uma amiga, né? Deixa o seu like aqui, comenta aí para Nutri, realmente eu fiz a experiência e aconteceu isso comigo. Então não deixe de seguir o canal, porque aqui a Nutri sempre vai estar com lives, principalmente na sexta-feira. Já é um compromisso que a Nutri tem com vocês de estar aqui todas as manhãs trazendo conteúdo gratuito para te ajudar. Tá bom, meus amores? Então era isso. Um beijo de luz, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.